Vamos jogar mais um ódiozinho no Pondé? Eu acho que isso pode virar um quadro frequente no canal, porque é só sucesso. É só sucesso, gente. Se tem o Pondé falando, a gente sabe que tem besteira. A gente sabe que vai ter lixo, a gente sabe que vai ter um intelectual, né, de direita falando muita besteira, muita coisa que não corresponde absolutamente nada aos fatos, a algo sensato. Não tem erro, não tem erro. Vamos lá. É claro que essa terminologia, por exemplo, cis, por oposição a trans, isso é uma terminologia que foi sendo construída no ambiente acadêmico. E aí, esses assuntos, eles transbordam para o ambiente da mídia. O que acontece é que muita gente não tinha absoluta clareza do que isso significa. Os mais jovens dominam um pouco mais essa terminologia porque professores falam, porque grupos de redes sociais falam. Agora, pode ser que Então, primeiro que, né, dá um sentido crítico aí de, surge em ambientes acadêmicos, mas calma, ambiente acadêmico faz parte, né, da sociedade e tem, de certa forma, certo objetivo de olhar o que está acontecendo na sociedade e, de certa forma, ingerir esse acontecimento e transformar em certo tipo de conhecimento mais intelectualizado, mais rigoroso, mais científico, mais filosófico, o que quer que seja, e, de fato, esse é um fenômeno que acontece e não teria nem como ser diferente. Existe um leve anti-intelectualismo de fundo no Pondé, né, que não pode ser muito forte porque ele mesmo se apresenta como intelectual, mas existe um anti-intelectualismo, né, nas universidades, professores influenciando mal os alunos. Ele tá dando um caráter pejorativo de que os professores estão influenciando mal e de que isso, na verdade, não importa, essa coisa de cis, trans, tá? Vamos seguir com o vídeo. essa discussão inteira, daqui 50 anos ninguém nem lembre. Se você observar, por exemplo... Eu postei recentemente vídeo do Elon Musk, então, e Jordan Peterson falando extermínio a pessoas trans, e 50 anos talvez ninguém nem lembre. Olha como ele tá descolado dos fatos. Vai lá assistir meu vídeo do Jordan Peterson e do Elon Musk, tá? Onde a gente tá falando de pessoas muito influentes no mundo falando sobre extermínio, literalmente falando sobre morte. Então, olha como ele tá descolado dos fatos. Pode ser que daqui a 50 anos ninguém lembre. Como que ninguém lembra? As pessoas vão deixar de ser trans, assim, vão deixar de ter pessoas trans no mundo? De 50 anos a gente resolve esse problema, é isso? 50 anos a gente acaba com todo o preconceito com pessoas trans? Ou a gente extermina todas as pessoas trans? A gente extermina todo mundo que tá falando isso? O que o Pondé tá querendo dizer? Que a gente criou uma utopia comunista de esquerda, onde todo mundo é feliz? Ou a gente criou uma utopia nazista de direita, onde todo mundo que precisou ser exterminado foi exterminado? É isso? Você vê que não tem sentido nenhum o discurso do Pondé? Certas matérias de jornal, seja ele qual for, você até tem a impressão que esse tema é um tema que domina a pauta do país. Quando eu me refiro à pauta do país, não estou me referindo à pauta acadêmica ou à pauta jornalística. Estou me referindo à pauta da população profunda. Então, olha que cara em contato com a população profunda, né? Esse carinha, todo bem vestidinho, fazendo a panca de intelectual na mídia, né? Olha como, né? E tá criticando as universidades e a mídia jornalística porque a pauta profunda da população que ele tem acesso. Gente, mais uma vez, olha pra estética da coisa. Olha pra estética da coisa. Olha esse cara, então, né? Esse homem branco com cara de intelectual numa mídia com uma mulher branca dando respaldo, apresentando como intelectual, e ele tá falando em nome da população. A população não tá nem aí pra isso. às vezes, quando jornais ou mesmo universidades falam desse assunto o tempo inteiro, entendendo que ao falar vai construir, digamos, um avanço na compreensão das diferenças de gênero, às vezes o efeito é reverso. Tanto se fala que você pode gerar, inclusive, mais violência. É claro que a gente não pode dizer que o Brasil seja, nesse sentido, um país tolerante. Olha só, esse discurso, então, intelectuais, pessoas na mídia, etc., falando sobre tolerância, falando sobre não violência, produzindo conhecimento sobre não violência, isso que vai gerar violência. Não é a extrema-direita lá, não é Elon Musk, não é Jordan Peterson, não é Bolsonaro, não é Trump investindo, injetando dinheiro, né, jogando isso na educação, pedindo uma educação libertadora, uma educação emancipadora de verdade. Não é isso que vai gerar violência. É os discursos de tolerância. Olha isso. Isso é discurso que tem até marxista que cai. Tem discurso que tem até marxista que cai, tá, gente? Tem discurso que tem marxista que cai. Eu vou insistir nisso. Não é pra cair.
Não é pra cair. A gente tem injetando, o que gera violência é injeção de dinheiro, é guerra cultural, é guerra política, elegendo, essas pessoas estão elegendo pessoas transfóbicas, elas estão elegendo todo o núcleo do patriarcado para fortalecer esse patriarcado misógino, transfóbico. Tudo isso, tá? É materialidade. Ele tá jogando o discurso lá pro idealismo para fingir que é você dizendo que tem que respeitar a pessoa trans ou alguma coisa, respeita as minas, respeita as mulheres. É você que tá gerando até essa violência, tá? É você que tá gerando até essa violência. Como está na moda falar, com as diferenças. A verdade é que para a imensa maioria da população essa pauta não é importante. É claro que essa terminologia, por exemplo, cis, por oposição a trans, para a imensa maioria da população essa pauta não é importante. O Pondé mente o tempo todo e, no entanto, é difícil de imaginar uma mentira maior que essa, tá? É difícil de imaginar uma mentira maior que essa. Para a imensa maioria da população não é importante, mas ela ajuda a eleger presidente fascista, né? O Bolsonaro usou muito essa pauta para se eleger, inclusive para que a extrema direita engula a direita, tá? Então, assim, eu inclusive não consigo não lembrar do Foucault da História da Sexualidade, volume 1, tá? Ele vai criticar o que ele chama de hipótese repressiva, que dizer que o sexo é aquilo que se reprime, e ele vai dizer que, na verdade, o que existe é uma proliferação de discursos, uma proliferação do sexo em todos os ambientes, tá? Então, o que existe, na verdade, é o exato oposto do que o Pondé falou. Isso, para a imensa maioria da população, é extremamente importante. As igrejas evangélicas estão falando o tempo todo de sexo, estão falando o tempo todo de gênero, estão trazendo pessoas lá baseadas no sexo. A política, os políticos estão se elegendo, vereador, prefeito, eles estão falando o tempo todo, eles estão usando tempo todo a pauta do sexo, a pauta do gênero para se eleger. O Jordan Peterson, que é um dos maiores influentes da direita, tá falando o tempo todo de gênero. O Elon Musk tá falando de gênero, a direita tá compartilhando essas questões de gênero o tempo todo. Existem poucas pautas que são mais importantes para a população do que essa questão de gênero. Inclusive, isso é uma maneira também de fazer com que as questões importantes, pautas políticas, econômicas, etc., fiquem em segundo plano. Isso é um projeto de extrema direita de dominação. É um projeto de dominação. O Pondé não poderia estar mais errado, tá? Cara ou coroa, você acerta mais que o Pondé. Cara ou coroa, você fala mais verdades do que o Pondé. O Pondé é a escória da intelectualidade brasileira. Ele não deve ser levado a sério em momento algum. E eu digo que os fatos, os dados provam isso, tá? Não é porque, quem que é esse cara, né? Canalzinho pequeno, bababá, quem que é ele? Como já vieram várias vezes falar da carteirada, né? Sem saber que eu tenho graduação, mestrado, doutorado, que eu sei muito mais de filosofia do que o Pondé, mas isso não é nem que me diferencia dele. O que me diferencia dele é a honestidade intelectual e as coisas que eu falo, você vai poder comprovar nos fatos, tá? Você vai poder, eu posso até errar uma coisa ou outra, eu posso até não ter a pesquisa na hora, né? Esses dias eu fiz vídeo sobre esquerda, direita, tem um monte de coisa que é meio que senso comum e que tem pesquisa ali, mas eu não fiz o apanhado geral, não fiz, né? Não apresentei as pesquisas ali e veio um monte de gente reclamar. Veio algumas pessoas de esquerda pedir para eu deixar a pesquisa porque, né, ajudaria bastante. Agora veio um monte de gente de direita falar, você não dá nem as pesquisas, não cita fonte, bababá. Porque, né, tô fazendo vídeo quase todo dia, realmente, se eu for ainda botar fonte de tudo que eu tô falando, dá um trabalho que, assim, ó, não tem como. Gente que, na hora, acredita em qualquer fake news de WhatsApp quando é coisa de direita, né, se é a esquerda, precisa jogar fonte o tempo todo. Então, assim, ó, tudo que eu tô falando aqui, gente, a realidade comprova, tá? A realidade comprova que sim, gênero, sexualidade tá na boca do povo o tempo todo, tá elegendo gente, tá fazendo parte de projeto de governo e projeto de extermínio cada vez mais, tá? E isso, a realidade, os dados sempre vão mostrar. Eu posso nem apresentar a pesquisa, mas você vai pesquisar. Vai pesquisar e ver se você não vai achar que é isso. Vai pesquisar a quantidade de pessoas trans, a quantidade de pessoas que estão morrendo por questões de gênero, a quantidade de mulher que está morrendo por questão de ciúme e por mais uma série de coisas. Vai pesquisar para ver se não é verdade. Então, o que me diferencia do Pondé é honestidade, tá? Não é nem intelectualidade. Eu sei que eu sou muito melhor que ele, mas não é nem isso. É honestidade. O Pondé é desonesto. O Pondé falsifica a realidade. Então é isso. Espero que tenham gostado e até mais.